E aí pessoal, tudo bem? Gonzaga para mais um tutorial de Excel, mas um pouquinho diferente. Por que diferente? A ideia nossa aqui, pessoal, nesse vídeo é começarmos uma sequência de tutoriais onde nós vamos abordar as várias fórmulas do Excel, né? Um dia desse teve um inscrito que colocou um comentário lá num dos vídeos que eu postei, perguntando se era possível montar pequenos tutoriais falando de fórmula a fórmula. E é legal realmente a gente ter um local onde nós procurarmos, consultarmos, para poder ver como funciona cada fórmula, cada argumento, cada funcionalidade, né? E às vezes a gente tem até a ferramenta na mão e não sabe como aplicar. Então a ideia nossa é justamente elucidar fórmula a fórmula do Excel. Nós temos aqui na guia fórmulas, pessoal, só para apresentar para vocês, nós temos vários pacotes de fórmulas. Agrupamento de fórmulas, estão vendo? Fora as fórmulas personalizadas que nós podemos criar também, mas isso é tema, a gente falou um pouquinho no vídeo anterior e é tema para alguns vídeos futuros, né? Nós vamos começar primeiramente a trabalhar as fórmulas de lógica. Aqui estão as fórmulas de lógica, né? By call, by row, if, falso, lambda, etc. E por que nós vamos escolher esse pacote para poder trabalhar? Geralmente são fórmulas muito utilizadas, principalmente quando nós trabalhamos com se erro, sis, verdadeiro, etc. São fórmulas muito utilizadas e são fórmulas que de vez em quando geram uma confusãozinha, né? Mas nós vamos manter uma sequência de estudo, nós vamos começar pela primeira aqui, descendo até chegarmos na última fórmula. Claro que eu sei que tem algumas situações que precisam de alguns pré-requisitos. Então, quando houver a necessidade desses pré-requisitos, eu vou dar uma pausa ali, vou parar um pouquinho, vou estar relembrando com vocês qual seria esse pré-requisito, trabalhando um pouquinho esse pré-requisito, para aí sim nós entrarmos nas fórmulas propriamente ditas, né? Aqui nós temos as primeiras duas fórmulas. O vídeo esse tutorial que nós vamos trabalhar vai trabalhar justamente nessas duas primeiras fórmulas aqui. A by call e a by row, ou seja, por coluna ou por linha. É o que nós vamos trabalhar, né? Para tal, nós criamos uma planilha que simula um histórico de vendas de uma determinada empresa. Essa empresa ela tem regionais em todas as regiões do país. Tem uma regional chamada Norte, outra Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Ao longo dos meses, cada mês ela executou um volume de vendas. E nós vamos então popular essa matriz de forma que esses valores apareçam para a gente utilizar como base de dados para trabalhar, né? Eu poderia fazer muito bem valores aleatórios, colocando um a um aqui, mas só que não é interessante. É muito pouco produtivo, né? Tem uma fórmula, não é o tema desse tutorial, mas ela me ajuda demais, que é igual a matriz aleatória. Vou criar uma matriz aleatória. Vocês percebam que eu selecionei a referência C4, né? A casa C4, a célula C4, né? Porque a partir dessa célula que a matriz vai ser construída, tá ok? Então bora lá. Quantas linhas eu tenho nessa matriz? Eu tenho 5 linhas, afinal de contas são 5 regiões. Quantas colunas eu tenho nessa matriz? São 12, afinal de contas são 12 meses. Qual foi o valor mínimo realizado dentro desses meses em cada regional? Vou colocar um valor aqui aleatório, colocar um valor para gerar uma ordem de grandeza grande, vou colocar 845 mil, certo? E qual foi o valor máximo que foi vendido nessas regionais aqui? Vou colocar 2.345.000, certo? E eu vou trabalhar somente com números inteiros, ok? Não vou trabalhar com números decimais aqui não. Beleza, pronto. Nossa matriz está preenchida. Foi muito rápido, né? Só foi basicamente uma fórmula muito simples, mas ela serve para isso, pessoal. Vamos lá então. Eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V aqui, colocando como valor, para não perder a referência de valores aqui, tá? Para ficar fácil da gente trabalhar. Legal. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero saber qual foi a média de venda ao longo dos meses por cada região dessa aqui. Beleza? Isso seria uma fórmula muito simples. Nós temos uma fórmula no Excel chamada média, que faz justamente esse tipo de análise, gera esse tipo de resultado que a gente quer, né? E essa fórmula eu poderia muito bem arrastar ela para baixo. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 células com fórmula dentro. Beleza até aí? Parece muito simples.
talvez nem usaria o recurso que eu vou estar mostrando para vocês hoje aqui, mas agora imagine uma tabela que tem, sei lá, 1.200 linhas, 1.500 linhas, você tendo que fazer esse arraste de fórmula, e essa fórmula sendo uma fórmula bastante complexa, né? A margem de erro é muito grande, você errar uma sintaxe dentro de alguma fórmula dessa, dentro de algum evento desse aí, ou até mesmo para processar essa informação muito demorada. Então o Excel traz esse recurso do by row, bytecode e bytecode aqui para nós, by row e bytecode, que é justamente um loop que ele faz dentro da planilha para executar as funções que nós queremos, né? Vou apagar isso aqui e vou estar executando utilizando as duas funções, by row e bytecode. Só que se lembra que eu falei sobre a questão de pré-requisito? Para esta solução aqui eu vou utilizar uma função chamada lambda, que também está dentro do bloco de pacote, do pacote, né, de lógica. Tem aqui lambda, tá? Eu vou utilizar a lambda porque a lambda permite nós trabalharmos com variáveis dentro dele. Então, quando eu estiver executando os loops do by row ou do bytecode, a variável vai estar sempre alternando de valor e assim vai ficar, assim ele vai conseguir realizar a aplicação linha a linha ou coluna a coluna do método que eu estou estabelecendo, ok? Parece um pouquinho complicado, mas vocês vão ver que não é complicado. Mas antes de mais nada, vamos dar uma reciclada aqui como funciona a função lambda, né? A função lambda é muito simples. A lambda, ela precisa primeiro de alguns parâmetros para trabalhar, uns parâmetros de cálculo. Você lembra que eu falei com vocês de variáveis? Pois bem, ela precisa de uma variável, de algumas variáveis para poder trabalhar. Eu vou criar duas variáveis aqui. Vou criar uma variável chamada x, não, melhor. Vou chamar uma variável de número 1, ok? E o nome da segunda variável de número 2. Legal? Eu poderia colocar uma terceira variável aqui, mas não vou colocar uma terceira variável. Agora eu vou colocar a regra de negócio dessa função. Como vai executar este cálculo? O que eu quero aqui? Eu quero que o número 1 seja somado ao número 2. Então eu vou colocar número 1 mais número 2. Ok? É basicamente isso a fórmula lambda. Se eu der um enter aqui, ela não vai dar certo, porque ela está esperando, ela criou as variáveis, ela sabe como é que vai trabalhar essas variáveis, mas agora ela está esperando os valores. Então os valores eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o número 12, é o primeiro parâmetro, e o número 15, o segundo parâmetro, né? Então, opa, deu um errinho aqui, vamos ver qual foi o erro que aconteceu aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tô dando uma olhada aqui, pessoal. O que eu percebo é o seguinte, é que nós criamos as variáveis, tá aqui as duas variáveis, o número 1 e o número 2. Nós utilizamos a função, olha onde está o problema do erro da sintaxe. Isso foi bom ter aparecido aqui, porque isso, em uma fórmula só, já pode gerar o erro, quanto mais em uma sequência de fórmulas, né? Então, bora lá. Onde está o erro aqui? Basicamente aqui, ó, na sintaxe do nome que eu coloquei aqui na segunda variável, o nome que eu dei à segunda variável. Eu tinha que chamar número, afinal de contas eu utilizei número aqui, né? Então, eu vou colocar número. Ok? Agora deu certo. Então, assim que funciona a fórmula lambda, tá, pessoal? Você cria as variáveis, depois de elaborar as variáveis, os nomes das variáveis, você vai passar a informação para essa variável, né? Mas antes você vai dizer como essas variáveis vão ser trabalhadas. E depois você vai passar as informações para as variáveis e a fórmula vai se encarregar de trazer o resultado. Legal? Beleza? Então, vamos aplicar agora essa função lambda dentro das funções que nós iremos trabalhar aqui, a by row e a bytecode. Como funcionam essas funções aqui, pessoal? Essas funções, elas funcionam em um sistema de loop para fazer sentido, quer ver? Nós vamos colocar primeiro a bytecode. Bytecode não, by row, que afinal de contas nós vamos trabalhar linha a linha. Como eu estou trabalhando no sentido primeira linha, segunda linha, terceira linha, então é o by row, tá? Se eu estivesse trabalhando nas colunas, seria bytecode, tá ok? O primeiro parâmetro que ela pede para mim aqui é uma matriz, é um array. E como é que eu vou colocar essa matriz aqui? Basicamente a matriz de informação que eu preciso é essa.
eu vou jogar todos os dados que eu preciso ali dentro. Eu não tenho que colocar linha a linha. Se lembra que a ideia é escrever menos código, menos função aqui para ganhar produtividade? Pois bem, é isso. Agora ele está me pedindo uma função. Se eu fosse colocar aquela primeira função que nós fizemos no início, a média aqui dentro, a função média ela pede valores para mim referenciar os seus valores. Só que eu não vou referenciar os valores, afinal de contas, eu vou trabalhar a matriz como um todo. E se lembra que eu falei que o by row ele trabalha como se fosse um loop? Se eu selecionar esses primeiros valores aqui, na hora que ele fosse para o segundo valor, ele ia perder a referência, daria erro. Na verdade, a fórmula não ia nem conseguir rodar. Desculpa. Então, a nossa ideia aqui é justamente trabalhar com a função que nós vimos ainda há pouco, lambda. Qual que é o nome da variável que nós vamos dar? Eu posso colocar a variável, chamar essa variável de números, eu posso chamar essa variável de linha. Aqui, vamos lá, eu quero dar, como eu vou trabalhar com essa linha aqui, o nome desta variável minha aqui vai se chamar linha, ok? Beleza. O que eu vou fazer com essa linha? Eu quero achar a média dos valores que estão dentro desta linha, né? Deixa eu só arrastar um pouquinho aqui para o lado. Legal. Bacana. A média dos valores que estão dentro dessa linha. Como eu já atribuí valor, logicamente eu não preciso mais referenciar valor externo algum. Porque eu já disse que o by row, ele já vai fazer isso para mim. Ele vai pegar essa primeira linha aqui e já vai jogar dentro da função lambda. Já vai jogar dentro da função lambda com linha e já vai calcular a média para mim lá na função média, né? Apertando o Enter, olha que bacana. Executamos todos os cálculos em uma única célula, fizemos uma única fórmula, não precisei de sair arrastando nem nada, ela já preencheu para mim todas as linhas da minha matriz. Legal? Bacana? Agora nós vamos fazer a mesma coisa com as colunas, né? Eu quero saber a média de venda de cada mês, a média de venda gerada por regional de cada mês desse aqui ao longo do ano, né? Então vamos lá, é igual a by call, mesma coisa, nós vamos selecionar a matriz que nós queremos trabalhar, eu quero trabalhar toda essa matriz aqui. Quando eu selecionei aqui, automaticamente a fórmula já vai compreender que ela tem 12 colunas para serem trabalhadas, ela vai fazer o loop 12 vezes aqui dentro. A função que eu vou trabalhar aqui é uma lambda, se lembra que uma lambda é para poder utilizar variáveis? Lambda. Vou dar o nome dessa variável aqui de coluna. Ok. A função que eu vou trabalhar nessa variável aqui, coluna. A função que eu vou trabalhar dentro dessa variável aqui é a função de média. A média do que, Gonzaga? A média da coluna. Ok. Basicamente isso. E a nossa fórmula, o nosso resultado, a nossa fórmula já traz o resultado para nós. Muito simples. É uma tabela pequena, 12 colunas. Poderia fazer muito bem igual a média e sair arrastando. No entanto, imagine uma tabela que tenha 200, 300 colunas e 3, 4, 5 mil linhas para você trabalhar, né? Vai ser muito processamento, a sua tabela vai começar a ficar muito pesada. Quem já não passou por isso com uma base de dados muito grande, tendo que colocar alguma fórmula, e o Excel no momento de processar essas fórmulas fica mais lento. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Nós aprendemos hoje sobre o by row e o by call, by row e o by call, né? As duas primeiras fórmulas do bloco de lógica. E em paralelo nós também aprendemos lambda. Nós vimos como funciona a fórmula lambda aqui dentro, né? Fora que a gente viu um pouquinho sobre matriz aleatória, né? Então é isso. Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.